O Botafogo está cada vez mais próximo de bater o martelo por um nome que começou a ganhar espaço no elenco principal e já mostra personalidade de gente grande. O lateral direito Cadu, de apenas 20 anos, deve ter seu futuro definido nas próximas semanas, e tudo indica que a decisão será pela permanência definitiva no clube. Emprestado pelo clube do Remo até junho, o jovem defensor conquistou a confiança da comissão técnica e surpreendeu nos bastidores pela maturidade. Agora, a diretoria do Botafogo de Futebol e Regatas avalia exercer a opção de compra fixada em US$ 950 mil, cerca de 5 milhões, por 60% dos direitos econômicos, segundo informações do jornal Estado do Pará. A negociação envolve detalhes estratégicos. Caso o Botafogo confirme a compra, o Remo permanecerá com 20% dos direitos, enquanto os outros 20% seguem vinculados ao próprio atleta. Ou seja, além de garantir um reforço promissor, o clube carioca ainda mantém margem para valorização futura. Existe também a possibilidade de a compra de Cadu entrar em uma composição mais ampla envolvendo Diego Hernandes, atualmente emprestado ao time paraense. No entanto, as tratativas não são dependentes uma da outra. O desempenho do lateral, por si só, já sustenta a decisão alvinegra. Cadu chegou ao Rio de Janeiro em julho do ano passado, inicialmente para reforçar o sub-20. Na época, poucos imaginavam que, meses depois, ele estaria disputando clássicos no profissional. Mas a virada aconteceu. No início desta temporada, o lateral ganhou oportunidades no time principal e agarrou com força. Foram 3 partidas pelo Campeonato Carioca, todas como titular, incluindo confrontos de peso contra Fluminense Futebol Clube e Clube de Regatas Vasco da Gama. Em jogos grandes, mostrou segurança defensiva, intensidade e personalidade. Revelado pelo Remo, Cadu já era tratado como promessa no futebol paraense. Em 2024, disputou 19 partidas pelo clube azulino, sendo 7 na Série B do Campeonato Brasileiro e 10 no Campeonato Paraense. Além da consistência defensiva, contribuiu com 2 assistências, números que ajudaram a projetar seu nome no cenário nacional. O interesse do Botafogo surgiu justamente nesse contexto. Um jovem com margem de evolução, custo acessível e potencial de valorização. Agora, o que era a aposta, começa a se transformar em investimento estratégico. Se a compra for confirmada, o Glorioso não apenas garante profundidade ao elenco, mas também reforça sua política de buscar talentos jovens com potencial de crescimento técnico e financeiro. A decisão final deve acontecer antes do fim do período de empréstimo. Nos bastidores, o clima é de confiança. Dentro de campo, Cadu já mostrou que está pronto para dar o próximo passo. A expectativa interna é de que essa definição ocorra com a devida antecedência, evitando que a situação se arraste até os últimos dias do vínculo atual, e garantindo estabilidade, tanto para o atleta quanto para o planejamento do departamento de futebol. A diretoria entende que decisões tomadas com organização e clareza fortalecem o ambiente e permitem que o trabalho siga com foco total nas competições em andamento. Por isso, a tendência é que tudo seja resolvido antes que o calendário avance para a metade do ano, preservando a tranquilidade do elenco e da comissão técnica. Nos corredores do clube, a avaliação construída ao longo dos últimos meses é bastante positiva. Desde que passou a integrar de forma mais constante as atividades do grupo principal, Cadu demonstrou evolução técnica, disciplina tática e comprometimento nos treinamentos. Integrado a um elenco competitivo e acostumado a disputar posições em alto nível, ele soube absorver orientações, corrigir detalhes e mostrar regularidade. Essa sequência de trabalho foi determinante para consolidar a percepção de que o lateral tem condições reais de permanecer e crescer ainda mais dentro da estrutura do Botafogo. A confiança mencionada nos bastidores não se baseia apenas em projeções futuras, mas principalmente em sinais concretos observados no dia a dia. O jogador mostrou maturidade ao lidar com a transição da base para o profissional, compreendendo que cada oportunidade poderia ser decisiva para seu futuro. Mesmo jovem, comportou-se com responsabilidade, mantendo postura profissional,
ouvindo lideranças do elenco e demonstrando respeito às orientações estratégicas. Esse conjunto de fatores fortalece o entendimento de que a continuidade do vínculo é uma consequência natural do processo construído até aqui. Dentro de campo, a segurança apresentada nas partidas foi um dos pontos que mais chamaram atenção. Em confrontos de maior exigência, nos quais a pressão é naturalmente mais intensa, Cadu não se intimidou. Cumpriu funções defensivas com atenção, participou das transições ofensivas com critério e mostrou capacidade de leitura de jogo compatível com o nível da equipe. Esse desempenho reforçou a percepção de que ele não apenas acompanhou o ritmo do elenco principal, mas conseguiu se adaptar com rapidez às exigências táticas e físicas do futebol profissional. A comissão técnica valoriza especialmente a consistência apresentada em sequência de jogos. Em vez de oscilar entre atuações muito distintas, o lateral manteve padrão estável, algo fundamental para atletas que buscam afirmação. Essa regularidade transmite confiança ao treinador e aos companheiros, e passam a enxergar no jogador uma opção segura para diferentes contextos de partida. Além disso, sua disposição para cumprir funções variadas dentro do sistema defensivo amplia as alternativas estratégicas da equipe. Outro aspecto considerado relevante é a margem de evolução. Por ainda estar em fase inicial da carreira profissional, Cadu reúne características que indicam possibilidade de crescimento técnico ao longo das próximas temporadas. A estrutura oferecida pelo clube, aliada ao acompanhamento diário da comissão, tende a potencializar suas qualidades e corrigir eventuais pontos de ajuste. Esse cenário faz com que a decisão sobre sua permanência seja vista não apenas como solução imediata, mas como investimento com perspectiva de médio e longo prazo. Internamente, existe a compreensão de que consolidar jovens talentos no elenco principal fortalece a identidade do projeto esportivo. A aposta em atletas com potencial de desenvolvimento, que respondem bem quando acionados, contribui para equilíbrio entre experiência e renovação. Nesse contexto, Cadu surge como peça que pode integrar esse processo de continuidade, mantendo competitividade e oferecendo alternativas ao treinador em diferentes momentos da temporada. Enquanto a definição não é oficialmente anunciada, o ambiente permanece sereno. O próprio jogador mantém postura concentrada, evitando distrações externas e focando na preparação diária. Esse comportamento reforça a imagem de profissional comprometido com o presente, mesmo diante das expectativas sobre o futuro. A diretoria, por sua vez, trabalha com cautela para alinhar todos os detalhes contratuais necessários, garantindo que a eventual formalização da compra seja feita de maneira estruturada e transparente. Dessa forma, a tendência é que a decisão seja tomada de forma natural, como desdobramento de um processo que vem sendo construído gradualmente. O entendimento geral é de que Cadu já deu demonstrações suficientes de que está preparado para assumir responsabilidades maiores. Se a confirmação ocorrer dentro do prazo esperado, o clube consolidará não apenas a permanência de um lateral promissor, mas também a continuidade de um planejamento que prioriza desempenho, estabilidade e crescimento sustentável. A decisão final deve acontecer antes do fim do período de empréstimo. Nos bastidores, o clima é de confiança. Dentro de campo, Cadu já mostrou que está pronto para dar o próximo passo. A expectativa interna é de que essa definição ocorra com a devida antecedência, evitando que a situação se arraste até os últimos dias do vínculo atual, e garantindo estabilidade, tanto para o atleta quanto para o planejamento do departamento de futebol. A diretoria entende que decisões tomadas com organização e clareza fortalecem o ambiente e permitem que o trabalho siga com foco total nas competições em andamento. Por isso, a tendência é que tudo seja resolvido antes que o calendário avance para a metade do ano, preservando a tranquilidade do elenco e da comissão técnica. Nos corredores do clube, a avaliação construída ao longo dos últimos meses é bastante positiva. Desde que passou a integrar de forma mais constante as atividades do grupo principal, Cadu demonstrou evolução técnica, disciplina tática e comprometimento nos treinamentos.
Integrado a um elenco competitivo e acostumado a disputar posições em alto nível, ele soube absorver orientações, corrigir detalhes e mostrar regularidade. Essa sequência de trabalho foi determinante para consolidar a percepção de que o lateral tem condições reais de permanecer e crescer ainda mais dentro da estrutura do Botafogo. A confiança mencionada nos bastidores não se baseia apenas em projeções futuras, mas principalmente em sinais concretos observados no dia a dia. O jogador mostrou maturidade ao lidar com a transição da base para o profissional, compreendendo que cada oportunidade poderia ser decisiva para seu futuro. Mesmo jovem, comportou-se com responsabilidade, mantendo postura profissional, ouvindo lideranças do elenco e demonstrando respeito às orientações estratégicas. Esse conjunto de fatores fortalece o entendimento de que a continuidade do vínculo é uma consequência natural do processo construído até aqui.